venha formar em São João da Barra. A falar de ontem foi algo surreal, excelente. As duas palestras, muito bem registradas, muito bem colocadas e sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E os que estiveram aqui realmente foram muito bem edificados. Que nessa noite não seja diferente, que o nosso bom Deus nos agracie com sua palavra e a ministração dela, através do nosso pastor. Vamos estar orando nesse momento, feche os olhos, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor por estar aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos a Deus a ti, como Senhor da nossa vida. Aquele que, ó Deus, não poupou o seu filho, ó Deus, e entregou ele em nosso lugar. Por isso, a tua graça, através de Cristo Jesus, nos alcançou. Nessa noite estamos aqui para te louvar e te exaltar. E aqueles, ó Deus, que por acaso, ao estar nos acompanhando pelo YouTube, ó Deus, ou por qualquer uma mídia que ainda não tenha e não reconhece a Cristo como Senhor, que o Senhor, através dessas palestras, dessas palavras, que o Senhor os alcance em nome de Jesus Cristo. É o desejo do nosso coração. Assim, Deus, nós louvamos e oramos ao Senhor, agradecido por tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abraão, a Bíblia em Romanos 5:20. Nós vamos ler somente a parte B. Assim diz a palavra do Senhor, a parte B, em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Não é, em Cristo Jesus, não é o passaporte, não é um atestado, não é a certidão para pecarmos, mas sim é o amor de Deus derramado sobre nós com a morte de Cristo. Então, vivamos essa graça e através dela sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E que nessa noite seja dessa forma, cultuar ao Senhor, ouvir a sua palavra e mais uma vez sermos gratos por sua graça, que é tão merecida ou imerecida. Vamos descobrir nessa noite, através do nosso pastor. E assim eu quero fazer, pastor Wagner. Merecemos ou não merecemos? E eu quero assim, já dizer ao pastor que é uma alegria muito grande e externar ao Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo está pronta a ouvi-lo, que Deus use de sua vida. Creio que já tem feito isso, a ministrar a palavra de hoje, e que o Senhor o abençoe, e que Deus nos abençoe através da sua vida. Que tudo que o Senhor falar, direcionado pelo Espírito Santo, cresça em nós, em conhecimento e graça, para podermos continuar nossa jornada. E eu vou deixar que o Senhor presente a todos, sabendo que o Bruno já disse, ele é seminarista, alguns presbíteros, sabatina total. Irmãos, a palavra vai estar pregada agora ao pastor Wagner, e ele vai estar ministrando a nós. Deus nos abençoe. Quero só orar pela vida dele. Senhor, nós louvamos o teu nome pela vida do pastor Wagner, um homem que tem se dado a Deus ao trabalho de ministrar a tua palavra com fidelidade. Temos ouvido, Senhor, que ele não poupa esforços, ó Deus, para que a fidelidade da Escritura seja pregada. E com isso, Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor agracie nessa noite, ó Deus, que ele possa falar aos nossos corações através do teu Santo Espírito, que ele seja simplesmente um instrumento do Senhor, ó Deus, um vaso de barro em tuas mãos nessa noite. Que a excelência do poder de Cristo Jesus invada e toma este lugar, para que possamos ouvir a tua voz e ser ministrado pela tua palavra através de sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor. Amém.
palavra está aqui. Graça e paz, irmãos. Amém. Deus seja louvado e nos alcance com a graça, com a misericórdia dele nessa noite e possamos juntos aprender mais do Senhor e sermos moldados naquela verdade do Evangelho. Quero agradecer o conselho da igreja pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e servir no primeiro congresso da Fé Reformada em São João da Barra. Então eu oro para que esse congresso ele prospere, cresça e mais pessoas sejam edificadas e abençoadas, tenham acesso à verdade, tenham acesso ao verdadeiro Evangelho de Deus e de fato dependam unicamente do Evangelho de Cristo Jesus. Estou sendo acompanhado por um grupo da igreja, não posso esquecer do Davi e da Sofia, que estão lá, os pequeninos, Heraldo, Janaína, Max e a irmã Kátia, mais ninguém, né? Somos nós. Eu sou pastor da igreja presbiteriana do Jockey e, de fato, lá eu tenho o desafio de pregar o Evangelho, o desafio de servir a igreja com fidelidade. Eu tenho a oportunidade hoje de falar sobre um tema fundamental, Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Eu creio que a igreja já ouviu sobre somente as Escrituras, a verdade de que a palavra de Deus ela é autoritativa, infalível e suficiente para conduzir tanto a nossa fé, aonde devemos colocar a nossa confiança, mas também a nossa prática, as nossas ações, como devemos viver o nosso dia a dia. Eu creio que os irmãos já ouviram que somente Cristo, unicamente em Cristo, Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro nome, não há outro que se entregou por nós, não há outro substituto, não há outro que deu a sua vida de forma perfeita, única e suficiente para nos reconciliar com o Pai. Hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre somente a graça de Deus. Somente a graça é eficiente para a nossa salvação. Não há outro meio de nós sermos salvos senão pela graça de Deus. Meu querido irmão, se você não crê na salvação unicamente pela graça, nem cristão verdadeiramente você é. Se a igreja ela não confiar que ela é reunida, ela adora a Deus, ela foi edificada por meio da graça de Cristo Jesus, nenhuma igreja verdadeira ela é. A diferença básica e fundamental entre a verdadeira igreja e as falsas igrejas está na graça de Deus. Budismo, islamismo, catolicismo, que é uma seita cristã, espiritismo e tantas outras seitas, elas creem num caminho de
obras, de méritos, de desempenho, de esforço. Nós cremos que a salvação é unicamente pela graça de Deus. Ela é um favor de Deus, e é um favor merecido. Nós veremos que por causa da nossa natureza, por causa da nossa condição espiritual, somente uma intervenção divina, somente um ato livre, poderoso de Deus, para nos resgatar na nossa perdição, na nossa cegueira. Nós precisamos entender que é preciso sempre e sempre a igreja ser lembrada de que ela está fundamentada na graça e unicamente na graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta em tom perplexo aos Gálatas, ele vai dizer: olha, me surpreende que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou na sua graça, Gálatas 1:5, para um outro evangelho. E depois ele vai dizer que na verdade não é evangelho. Ou seja, eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho porque estavam buscando um aperfeiçoamento não no evangelho, não na graça, não no que Cristo fez, mas nas suas próprias obras, ou numa soma de graça e boas obras e obediência às obras da lei. Então é necessário sim que a igreja se volte para esses tópicos, para esses fundamentos da fé, porque se nós nos distanciarmos deles, nós deixamos de fato, nós declinamos da posição de verdadeira igreja, ou caminhamos para perdermos a saúde, perdermos a vitalidade que é própria daqueles que creem na graça de Deus, até chegar ao ponto de fato de abraçarmos um outro evangelho. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque é um chamado à verdadeira fé, é o chamado àquilo que de fato Cristo fez por nós. Em hipótese alguma, eu gostaria que você pensasse que um congresso de fé reformada, que trata desses pilares da fé reformada, fosse algo somente intelectual. A gente vai estudar conceitos, a gente vai tratar de verdades, a gente vai resgatar verdades que foram defendidas na história da igreja no século XVI, mas isso para alguns é visto como algo não prático, não piedoso, não devocional, que não nos leve a uma vida de evangelização, de santidade, de comunhão, de humildade, de gratidão. Essas verdades movem a igreja a ser uma igreja dinâmica, a ser uma igreja vibrante. Elas vão fazer com que a igreja seja uma igreja em constante reforma, ou seja, a igreja se volta constantemente para as Escrituras. Os reformados gostam de símbolos, gostam de se lembrar da história, mas quando a gente fala de igreja reformada, é uma igreja que está no processo de voltar, se alinhar constantemente àquilo que as Escrituras afirmam para nós. Então é um processo de se tornar cada vez mais bíblica, se tornar cada vez mais fiel ao Senhor. Então é algo que de fato nos leva a agradar a Deus. Então, meus irmãos, se essa igreja, ou qualquer uma igreja, no afã de se tornar uma igreja reformada, ela para de evangelizar, ela para de orar, as pessoas deixam de ter prazer na comunhão, os cristãos eles vão se tornando soberbos, eles vão se tornando altivos, e o culto se torna algo frio. Não é um processo de reforma, mas sim de desconstrução. Ela está se tornando, da mesma forma que a igreja católica foi se distanciando das Escrituras, assim é uma igreja deformada e não reformada. O Congresso da Fé Reformada precisa conduzir a igreja para distante das nossas preferências e mais para perto daquilo que as Escrituras dizem. O que uma igreja reformada ela tem na sua essência e no que diz respeito à graça de Deus? Toda a pregação, todo o ministério, as músicas cantadas, elas revelam o que Deus fez por nós e não o que nós fazemos para Deus em primeiro lugar. A nossa playlist, ela é mudada. O crente, quando ele entende que ele é salvo somente pela graça,
ele começa a rejeitar. Minha vitória tem sabor de mel. Ele começa a se afastar desses cânticos vazios de vitória, de triunfo. Sabe aquela playlist que é só Deus vai te tirar do deserto, depois de um tempo você vai ter vitória, e você quer cantar sobre o seu Redentor, sobre a graça de Deus, sobre o que o Senhor fez, sobre o amor imerecido, incondicional, maravilhoso de Deus. Então, esse é um cuidado, é uma palavra pastoral. A fé reformada torna a igreja mais santificada, torna a igreja mais viva e vibrante. Se é algo que está enfraquecendo a igreja, se é algo que vai tornando os crentes mais caricatura de Calvino e caricatura de Lutero, ou seja, começam a se vestir de forma mais próxima àqueles reformadores, e a vida cristã se torna mais distante, fria. Então eu desconfio desse processo de igreja reformada sempre se reformando. Eu quero convidar você a olhar esse capítulo de Efésios, capítulo 2, depois de essas considerações iniciais, porque Efésios 2 fala sobre esse pilar, destaca tanto a condição do homem quanto a graça de Deus. Eu quero que você pense na graça. Atrás de mim há um fundo branco. Pense se não tivesse a cruz ou se não tivesse a projeção e a parede pintadinha de branco, e aí de repente alguém vai ali e coloca uma pincelada ali de uma tinta preta. Você vai conseguir fazer o contraste de quão branco está a parede, comparando o branco com alguma coisa, com alguma outra cor. Talvez você tenha vivido isso na sua casa. A porta é branca, e aí chega um dia e vou pintar. Quando o pintor vai colocar a tinta, você diz: meu Deus, como que ela estava amarela. A graça de Deus, ela só é bela. A graça de Deus, ela só é vívida. A graça de Deus só é maravilhosa aos nossos olhos quando nós contrastamos a condição do homem com o amor de Deus. Ou seja, nós só conseguimos ver graça porque a nossa vida sem Cristo era uma desgraça, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus. A graça só é maravilhosa quando nós reconhecemos que a salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Efésios deixa claro que Deus, no capítulo 1, que Deus planejou a salvação. Deus executou esse plano maravilhoso. E na cruz Jesus consumou, de modo que não há nada que a gente possa acrescentar. Não há nada que a gente possa fazer para ajudar Cristo no desempenho do seu sacrifício. O apóstolo Paulo diz que somos salvos pela graça mediante a fé, no versículo 8. Deus nos tirou das entranhas da morte espiritual e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Eu sei que o desafio é a gente abranger todos os pontos e assuntos que estão relacionados à graça de Deus, mas esse texto, e esse é um assunto muito comum para alguns cristãos, é que nós temos um livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Você pode escolher a roupa, você pode escolher a casa onde morar, você pode escolher o candidato, quem você vai votar, você pode escolher muitas coisas, mas a Bíblia vai dizer que o morto, que antes gostava de café, se ele estiver morto, se estiver sepultando alguém aqui, e chegar aquele cheiro, aquele aroma para nós de café, ele não vai reagir de forma alguma, porque ele está morto. E a Bíblia vai dizer que o homem não reagia à pregação do Evangelho, não respondia ao amor de Deus, ele não se manifestava inclinado, favorável a Deus. Deus então ressuscita o homem, resgata o homem. O homem que era escravo do pecado, o homem que era cativo, que vivia com escama nos olhos, esse homem incapacitado, ele é resgatado por Deus da sua condição. E a Bíblia mostra que o Senhor nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, capítulo 3, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Que seria então essa graça?
A definição de graça mais simples é exatamente essa: é o favor imerecido de Deus. A graça de Deus é algo sobrenatural, é algo exterior, é algo que vem de fora. Já que estávamos mortos, incapazes, a graça é algo que vem de Deus para nós, não algo que nós fizemos por onde, não algo que nós desenvolvemos, não próprio do nosso desempenho, mas algo que Deus sobrenaturalmente nos deu. E a maravilhosa notícia da graça de Deus é que a graça, ela é uma pessoa. A Bíblia tanto fala da graça como aquilo que Cristo fez, como a obra de Cristo, mas quando a Bíblia fala da graça de Deus, se relacionando ao Evangelho, que graça pode ser o amor, graça pode ser Deus concedendo, por exemplo, os dons espirituais, são favores de Deus. Mas a graça salvadora é o favor imerecido, onde o grande rei, o grande governante, não só dá uma ordem, nos concedendo um favor, mas ele dá de si mesmo. A Bíblia diz que Deus deu o seu próprio Filho por nós. Cristo é a expressão maior da graça de Deus. Cristo é o favor de Deus para nós. Cristo é o presente merecido de Deus para nós. É em Cristo que esse favor de Deus ganha vulto, ganha uma percepção maior. Muitas vezes a gente observa o desinteresse de alguns sobre a pregação do Evangelho, porque uma pregação que foca no desempenho, a pregação do homem para o homem, ela pode até nos mostrar claramente o que deveríamos fazer, a partir do exemplo de Abraão, a partir do exemplo de Moisés, de Josué, de Davi, de Jeremias e de tantos outros homens de Deus. Mas a pregação que é centrada em Cristo e na sua graça, ela vai mostrar o que nós deveríamos fazer, não conseguimos fazer, o que Cristo fez por nós e agora o que nós fazemos em resposta, em louvor a esse Deus. Graça é o favor de Deus. Graça é a mensagem central da igreja. Leia comigo Atos capítulo 20, versículo 24. Quem pode ler? Tiver uma voz forte. Atos 20, somente o versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira no ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Paulo diz que o propósito da sua vida, o objetivo do seu ministério é anunciar o Evangelho da graça de Deus. Qual é o ministério central da Igreja Presbiteriana de São João da Barra? Qual é o ministério, qual é o trabalho central dos pastores, dos presbíteros? Qual é o nosso principal serviço na igreja? É anunciar o Evangelho da graça, é anunciar a boa notícia da graça de Deus, é anunciar Cristo Jesus, de modo que Paulo deixa claro, escrevendo aos Efésios e também aos Colossenses, que Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo Jesus. Então o Evangelho da graça faz com que a gente entenda o ministério propriamente, o trabalho, o casamento, a criação de filhos, o trabalho em si, a profissão, todas as coisas da vida, elas estão diretamente relacionadas à graça de Deus, ou seja, elas devem ser vividas e entendidas à luz da graça, à luz daquilo que Cristo fez por nós. Isso deve treinar a igreja, deve treinar aqueles que dirigem o culto, aqueles que ensinam as crianças. Quantas pessoas ensinam lições de moral? Você pega a criança, você vai colocar a criança numa igreja evangélica, você vai colocar a criança numa reunião, num centro espírita, e você vai colocar aquela criança na igreja católica, e você vai reparar que a lição ela é a mesma. Todos eles falam de Jesus, não é verdade?
de todas essas religiões, vamos dizer assim, Jesus é ensinado. Que Jesus ensinou que devemos amar os amiguinhos, que Jesus ensinou que não podemos agredir os amiguinhos, que Jesus nos ensinou que devemos ser honestos, e são verdades. Nós não negamos a lei moral de Deus, porque Jesus obedeceu e nós obedecemos a lei, veremos isso depois, como resultado de uma vida que quer agradar ao Deus da graça, como uma resposta ao Deus da graça. Mas nós precisamos pregar o Evangelho o tempo todo, meus irmãos. Para a igreja, para as crianças, devemos cantar da graça de Deus. A igreja, ela precisa ser verdadeiramente uma comunidade da graça de Deus. É a igreja permeada, é a igreja saturada do Evangelho da graça de Deus, onde as pessoas não se cansam de falar de Cristo e do favor que nós recebemos por meio de Cristo, o nosso Salvador. Eu quero então destacar 5 pontos sobre esse somente a graça, ou sobre a graça de Deus. Primeiro, Deus nos salvou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Como já falei, Efésios 2 vai mostrar claramente que a causa da nossa salvação não está em nós mesmos. Não está em nós mesmos. Deus não olhou para nós e se viu inclinado a fazer algo por nós, porque nós atraímos o amor de Deus por alguma capacidade nossa, por algum desempenho nosso. Não. Deus nos amou apesar de nós. A causa da eleição, da salvação, do perdão de Deus está nele mesmo. Se você quer perceber isso de forma bíblica, que a gente chama de teologia bíblica, você busca entender a história, a relação de Deus com o povo de Israel. Deus chamou o povo de Israel, e lá em Deuteronômio capítulo 7, Deus diz: olha, eu não chamei vocês porque vocês são os maiores, os mais fortes. Não, vocês são uma nação pequena, uma nação frágil, uma nação incapaz, mas eu escolhi vocês para que o meu nome seja engrandecido através de vocês. A causa da escolha está no próprio Deus, para que Deus fosse engrandecido. E nas nossas vidas a mesma verdade, a mesma coisa. Quando Paulo ele vai defender o seu apostolado, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: Deus me separou antes de eu nascer e me chamou. E aí Paulo não diz: olha, Deus não me consultou, Deus não perguntou se eu queria. De fato, Deus veio, e o Evangelho que Paulo ouviu o alcançou poderosamente, graciosamente, tirou o coração de pedra, deu o coração de carne. O Espírito convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Paulo foi alcançado pela graça de Deus, não porque ele era um homem bom, ele era um perseguidor, ele era um homem cruel, ele atacava a igreja, mas porque Deus o amou, e o amor incondicional de Deus o alcançou. Paulo então se dedicou a anunciar a bondade do Deus que o amou apesar dos seus deméritos, apesar dos seus defeitos. Os eleitos não são trazidos contra a sua vontade, mas se achegam de bom grado e coração quebrantado diante de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus em João capítulo 6, versículo 44: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos. Ou seja, a graça de Deus, ela não é só bondade, meus irmãos. A graça de Deus é também poder gracioso. Deus, Ele nos amou, e Deus poderosamente nos resgatou. Deus nos amou e Deus nos transformou, de modo que depois, capacitados, ressuscitados, como a Bíblia vai dizer, nós fomos então capacitados a dizer: Senhor, eu creio, eu recebo o seu Evangelho, eu recebo Cristo Jesus. Os reformados não gostam muito da expressão aceito, mas a gente aceita Cristo. A gente não pode aceitar algo enquanto estávamos mortos, mas a gente recebe o presente da salvação depois de vivificados, depois de despertados. A gente ouve a palavra
e somos desafiados. Agora, você responde, você crê, você confessa. Nós dizemos: eu aceito o presente da salvação, mas não porque há alguma capacidade, mérito em nós, mas sim porque o Senhor nos capacitou e nos deu vida primeiro, para que pudéssemos responder ao seu Evangelho. Os eleitos, além de justificados e redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito Santo, são sustentados na fé pelo infinito poder de Deus. Todos os que são unidos espiritualmente a Cristo por meio da regeneração, da nova vida, do ressuscitar, do nascer de novo, estão eternamente seguros nele. Nada poderá separá-los do eterno e imutável amor de Deus. Foram predestinados para a glória eterna, são cidadãos dos céus e têm a plena certeza de salvação. E a Bíblia nos dá essa certeza de forma abundante. A graça não é só bondade, a graça ela é poder. Nós iremos falar depois sobre essa graça de Deus, mas é importante essa graça e a relação da graça e a fé. Quando o Senhor Ele nos salva, quando Ele nos alcança com a sua graça, e essa graça ela é segura, ela nos sustenta, ela nos mantém firmes, ela nos dá certeza da salvação. Quando a gente recebe a graça de Deus, Jesus na cruz recebeu a nossa penalidade. Preste atenção nisso, para que você entenda a segurança de salvação de uma vez por todas. Deus é justo, não é? Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Por que a graça de Deus ela nos mantém seguros? Porque na cruz Jesus recebeu o nosso castigo. O Deus justo castigou os nossos pecados no seu Filho Jesus. E quando Jesus, diante do tribunal, a cruz é um tribunal, a cruz foi o lugar da penalidade. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 8, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Na cruz, Jesus foi castigado, foi penalizado em nosso lugar. Logo, na cruz, Deus manifesta justiça e amor. Quando nós recebemos a graça de Deus, não há possibilidade de sairmos dessa graça, porque o nosso castigo já foi pago. Deus, no grande dia, Ele não nos castigará de novo. Nós que recebemos a graça de Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus já foi castigado em nosso lugar. É por isso que o cristão está firme nas mãos de Deus. É por isso que o cristão está seguro nas mãos de Deus, porque Jesus já foi castigado em seu lugar, e sobre nós está o perdão, a graça, o favor de Deus. Meus irmãos, quando nós nos tornamos crentes superficiais, nós tememos a morte. Esse é um aspecto prático. Será que eu estou salvo? Parece que a salvação é algo que depende do humor de Deus. Não, a salvação é algo estabelecido, consolidado, fundamentado na graça de Deus. Então nós podemos estar seguros, fortalecidos nele, por causa da plena certeza da salvação, da plena certeza da graça de Deus. João, no capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim aos seus discípulos: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém lhes arrebatará das minhas mãos. É uma certeza de salvação. Nada nem ninguém, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, do verso 31 a 39, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, do amor gracioso de Deus que está numa pessoa, Cristo Jesus. Então o cristão é alguém seguro. Por isso que as doutrinas da graça, essas que estão sendo expostas, elas nos tornam cristãos firmes, maduros, seguros. Quando as tribulações vêm, quando as dificuldades vêm, quando os dardos inflamados são lançados, quando os estratagemas, as ciladas de Satanás vêm contra o cristão,
ele sabe que precisa vigiar, que ele precisa orar, mas ele sabe que não decairá, que não será descartado, que ele está seguro na graça de Deus. Há algum tempo atrás, uns 2 meses, nós recebemos uma pessoa na igreja, ela ouviu a pregação, e depois, na hora que terminamos o culto, aquele homem, ele foi conversar conosco na porta, e tinha um outro presbítero, e ele disse o seguinte: olha, há algum tempo eu tenho conhecido a fé reformada, e aí ele disse: olha, eu tenho conhecido a eleição, e ele disse: olha, eu conheci sozinho, lendo Romanos. E ele disse: depois eu fui ouvir Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, pregadores do Evangelho, e ele disse o seguinte: antes eu vivia de manhã salvo, à noite perdido. Ele disse: olha, muitas vezes eu acordava por causa da minha inconstância emocional. Será que se eu morrer agora eu vou para o céu? Será que algo acontecer na minha vida? Será que Deus vai me rejeitar? E ele falou: quando eu conheci sobre esse amor indestrutível, poderoso, seguro de Deus, eu passei a ter segurança no Senhor. Uma aplicação do Evangelho da Graça, somente pela graça, talvez você ouça muito sobre os coaches, sobre inteligência emocional, e algo que eu tenho dito com frequência é que o Evangelho da Graça ele nos dá inteligência emocional. Nós não temos a Bíblia, e domingo a gente ouve a palavra, durante a semana alguém ministra a palavra, e aí quando a gente quer ser um profissional melhor, um marido melhor, alguém melhor em alguma área, então a gente se apropria de algum recurso que de alguma forma pensa que pode nos dar sustentação emocional à parte de Cristo. Meu querido, a cosmovisão cristã passa por sermos criaturas de Deus, por termos caído em pecado, por Jesus ser o nosso Salvador, e pela consumação final, a graça de Deus nos reconecta a Cristo, nos reconcilia com Cristo, e faz com que a gente saiba o nosso valor, a nossa identidade, a nossa missão, o nosso propósito. Então a graça salvadora, ela nos dá firmeza na vida. Sabe, gente que ri, chora, bipolar, e aquela inconstância toda. Meus irmãos, vamos evangelizar, vamos proclamar o Evangelho aqui em São José, no outro dia, não, cara. A graça de Deus vai nos tornando mais constantes, emocionalmente mais estáveis. Então, o Evangelho, ele não é suficiente só para tirar a nossa alma do inferno, mas ele também é suficiente para tirar o inferno da nossa alma, para nos capacitar a viver a partir da graça de Deus. Não é graça no começo para nos salvar e outra coisa para nos aperfeiçoar, não, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Lutero, o reformador Lutero, disse que nós precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos e aos outros continuamente. Aí ele vai, Lutero, com seu jeito mais, vou usar, firme, ele dizia: pregue e, se necessário, bata na cabeça para que a palavra entre, mostrando a necessidade da gente o tempo todo falar de Cristo, da graça dele, do perdão dele. Isso é libertador. Bruno, os irmãos falaram que tem um monte de seminarista aqui. Quais são os seminaristas? Levante as mãos aí. Levante 1, 2, 3. 3. Mais o Bruno, né? 4. A graça é libertadora. A graça é libertadora. Sabe por quê? Porque quando a gente vai pregar, a gente fica um pouco ansioso, com uma expectativa. Deus, eu quero ser fiel. Deus, eu quero ser claro. Eu sempre pergunto a minha esposa depois da pregação: eu fui claro? Você conseguiu entender a mensagem? E alguns detalhes, foi longa, ilustrei demais, expliquei pouco, a leitura foi truncada, porque as esposas dão bons feedback. E a graça de Deus, ela faz com que a gente tenha essas expectativas, que é o zelo pela palavra e o zelo pela igreja. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos: pregue bem ou pregue mal, a minha posição em Cristo, ela não aumenta e diminui. Por causa da graça de Cristo, Ele não me amará mais depois da pregação,
e Ele não me amará menos após a pregação. Por causa da graça de Deus, a gente não precisa ter a nossa identidade apoiada no nosso próprio desempenho. Quando Paulo ele vai falar sobre a justificação pela fé, e essa é uma aplicação muito mais ligada à justificação, mas a justificação também é um ato da graça de Deus, Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 4, olha, eu amo vocês, igreja, eu trabalho para a edificação de vocês, mas em outras palavras, eu não dependo da aprovação de vocês. Há uma diferença. Eu me sacrifico por vocês, eu trabalho, eu zelo pelo crescimento da igreja, mas a palavra, a sentença fundamental e principal é de Deus, é que somos amados. Sabe aquela palavra que Deus disse a Jesus no batismo, e depois em Mateus 3, e depois lá em Lucas 9, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, e depois lá no Monte da Transfiguração, este é o meu filho, a ele ouvi. Nós temos, por causa da eleição de Cristo, por causa da pessoa de Cristo, nós nos tornamos filhos amados de Deus. Deus nos adotou em Cristo Jesus. Isso é obra da graça de Deus. Então, o Evangelho da graça, o somente a graça, nos dá saúde emocional, nos dá tranquilidade para exercer o ministério, porque é muito ruim. Muitas igrejas sucumbem, muitos pastores, presbíteros sucumbem diante do desafio de agradar a igreja, diante do desafio de atender a agenda da igreja, de famílias influentes da igreja, de pessoas que são, de alguma forma, consideradas mais importantes da igreja. Meus irmãos, a graça de Deus nos transforma e nos cativa a ponto da gente depender, acima de todas as coisas, de Deus, de agradar aquele que nos alcançou com sua graça. Bruno, qual é o meu tempo? Ainda tem outra, né? Mais 15 minutos. Mais 15 minutos. Pode ser 15? Pode ser. E eu vou concluir então esse ponto, trazendo ainda mais algumas informações, alguns pontos importantes. Deus, Ele nos salvou não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício de Cristo. Nós falamos sobre isso. A graça se manifesta por meio do nosso substituto perfeito, por meio de Cristo Jesus. Deus nos salvou não pelos nossos predicados morais, mas por sua imerecida graça. Isso é importante termos firmado também em nossa mente, em nosso coração. Em último lugar, Deus nos salvou não por causa que exaltávamos Ele, que engrandecíamos Ele, mas na verdade Deus nos salvou para que fôssemos feitos os troféus da sua graça. A igreja, os eleitos, os salvos, no dia de Cristo Jesus, serão recebidos como fruto do penoso trabalho de Cristo, como resultado da graça de Deus. Isso traz uma aplicação fundamental para a igreja. Sabe quando a igreja está naquele momento de organizar algum ministério, reorganizar, ou em algum momento do ano onde o pessoal vai orientando ministério de louvor, ensino, ou algum departamento, alguma sociedade interna, algum ministério, e aí você tem aqueles que pensam que podem trabalhar sozinhos, mas também tem aqueles que pensam que não conseguem fazer nada. Eu não consigo, eu não sei, eu não, e os anos vão passando e nunca conseguem servir e se engajar no trabalho. O Evangelho da graça, ele destrói o complexo de superioridade, ou seja, eu, sempre focado no ego, no eu sou mais importante, eu sou melhor, mas ele também acaba com o complexo de inferioridade, porque a graça de Deus mostra que nós somos miseráveis pecadores, mas Ele se agradou em nos salvar e nos amar, e nos deu dons espirituais, os dons da graça. Efésios 4 diz que quando Jesus subiu aos céus, Ele concedeu dons aos homens, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a igreja seja aperfeiçoada. Então todo cristão, por causa do Evangelho da graça, ele é capacitado a servir. Então não há espaço, por causa do Evangelho da graça e não da igreja que se aperfeiçoa como se a salvação fosse pelas obras,
não há os especiais na igreja. Todo eleito, todo salvo, todo alcançado pela graça de Deus, ele não é mais do que os outros, nem menos do que os outros. Ele é um filho de Deus, alcançado pela graça e capacitado para o cumprimento do ministério, para o cumprimento do serviço de Deus. Por fim, o capítulo 2, ele conclui dizendo que a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, ela nos capacita a uma vida de santificação. Não somos salvos pelas obras, somos salvos para as boas obras. Então eu concluo dizendo que, nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, não há graça barata, não há graça que nos leve a uma vida só de contemplação a Deus, de conhecimento das Escrituras sem obediência à palavra de Deus. Não há uma graça barata que não nos custe nada. Não há uma graça que não nos leve à renúncia, à abnegação, a mortificarmos a carne, a negarmos o eu, como diz a palavra. A graça de Deus, ela é preciosa, porque Jesus pagou alto preço por nós. Mas a graça de Deus que nos salva nos leva a praticarmos boas obras para a glória de Deus. A graça nos capacita para praticarmos boas obras. A graça nos capacita a obedecermos a Deus. Então, se você ouve de alguém, ou se você é alguém que talvez no começo da caminhada era alguém, um cristão mais dedicado, mais empenhado, mas com o passar do tempo foi se distanciando, por causa de problemas de relacionamento, talvez, algumas dificuldades na igreja, não quero saber mais de nada. E aí chega depois do início do culto, sai antes do amém, porque não quer se envolver com as pessoas, não quer se envolver com o serviço do Senhor. A graça nos leva ao trabalho. A graça nos leva a uma fé operosa, a uma fé que de fato é ação, é disposição. Nós fomos salvos para as boas obras, é o que diz o versículo de número 10 do capítulo 2. Pois somos feitura dele, recriados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, para que vivêssemos segundo os mandamentos de Deus. A glória deve ser dada então somente a Deus por causa da graça dele, que nos alcançou, da salvação realizada em nós. Sendo a salvação operada por Deus, nós somos chamados à humildade. Talvez você esteja precisando ter a sua inteligência humilhada. Quando a gente fala em fé reformada, de fato a gente busca uma igreja saudável, mas meus irmãos, se cremos é porque Deus nos alcançou. Se estamos desenvolvendo uma fé fiel, é porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então, mais humildade, mais dependência de Deus. Cuidado para que a fé reformada não torne você alguém que pense que conhece as Escrituras e a verdade, a doutrina, e está se tornando alguém soberbo, alguém bom aos seus próprios olhos. E lembre-se que, segundo as misericórdias de Deus, Paulo conclamou a igreja em Roma, aos Romanos, capítulo 12, versículo 8: não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você é aquém, mas não pense que você é além. Não pense que a igreja ela é o suprassumo da fidelidade e as outras não são de Deus. Humildade é necessária para uma igreja reformada que está sempre se reformando. Sendo a salvação um presente da graça de Deus, nós devemos ser gratos ao Senhor, porque é algo que nos foi dado. Então a igreja da graça, ela canta com gratidão, ela serve e ela é grata. As pessoas são gratas umas às outras. Não é uma igreja marcada pela murmuração, povo de cara feia, povo indisposto a cantar, povo que não expressa ação de graças ao Senhor. E por último, o Salvador gracioso nos ordena as boas obras. Amém? Amém.
Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tua bondade, por tua misericórdia, por teu favor, ó Deus, estendido ao teu povo, à tua igreja, aos teus eleitos. Te louvamos, ó Deus, porque a tua verdade tem alcançado a nossa mente, ó Deus, os nossos afetos, e tem nos moldado para vivermos, ó Deus, a luz em resposta à tua graça, Senhor. Ó Deus, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, nós praticamos as boas obras porque Cristo Jesus viveu em boas obras, viveu em perfeição. Ó Deus, alcançou, conquistou salvação para nós, para que agora vivamos em novidade de vida. Ó Deus, faz com que a tua igreja tenha profundidade teológica, profundidade doutrinária, mas que a tua igreja, ó Deus, seja dinâmica, seja humilde, seja corajosa. Ó Deus, abençoe o teu povo nesse lugar, e cada um de nós aqui ouvindo, aqueles que ouvirão serão alcançados por tua palavra. Ó Deus, que sejam despertados, ó Deus, a viverem em comunidade, marcados pela graça de Deus, o teu favor imerecido, constante, contínuo sobre o seu povo. Ó Deus, que seja sobre nós a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.